Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Primeiro, queria só começar falando de Mateus 18, 20, falando, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Para a gente ter convicção que Deus está aqui conosco e a todo momento que estivermos em comunhão, Ele sempre está lá, estará lá. Hoje, eu vou falar sobre a ilógica existência de Deus. Vou inovar no tema um pouco. Que nos nossos cultos, nas nossas reuniões, a gente parte da premissa que Deus existe. Então, aí reconhecendo que Ele é nosso único e suficiente Salvador. Num segundo momento, nós procuramos conhecê-lo cada vez mais, nos aproximarmos dele, então evoluirmos espiritualmente e enquanto pessoas, de um aspecto geral. E aí eu busquei um vídeo na internet que retratava bem esse assunto da existência de Deus do ponto de vista lógico, no sentido de que alguns de nós, talvez os mais questionadores, em algum momento da vida tenha se questionado sobre a existência de Deus. Será que realmente existe um ser sobrenatural, criador de todas as coisas, que não está sujeito às leis do universo porque Ele próprio as criou? Será que alguma vez, em algum momento das nossas vidas, a gente já não fez essa reflexão? Então, pedi para colocarem aí. Interessante, né? É uma passagem rápida, assim, bem simples, de um programa de TV famoso, mas realmente me fez pensar um pouco mais sobre o assunto. E resolvi trazer essa mensagem para vocês, para todos nós, aliás. O agir de Deus é sobrenatural e não está sujeito a essas leis aplicáveis ao universo. Ela não tem regra, não tem lógica, não tem algo que nós mesmos possamos entender. Porque afinal, Ele é o Criador de tudo. Como diz em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, a nossa visão limitada do plano material, fica muito difícil de compreender o que Deus tem preparado para cada um daqueles que Ele criou. Qual é o chamado, qual é o propósito, qual é o ministério que cada um vai exercer. Assim também diz em 1 Coríntios 1, de 27 e 28, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as vis e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. Ou seja, se a gente parar para pensar, não faz sentido. É tudo o oposto daquilo que o mundo realmente imagina que deva ser o certo, aquilo que deva acontecer num contexto normal. Também está em Jó 12:13, que Deus é quem tem a sabedoria e o poder, e a Ele pertencem o conselho e o entendimento de todas as coisas. Então fica aí uma ponderação assim, de grande indagação, uma enorme questão, que é talvez o maior dilema da humanidade, se Deus existe ou não. Alguns se questionam a respeito disso. Claro que nós aqui, espero que não. Mas seria lógica essa existência? Então, a lógica vem de um termo grego e tem um significado muito amplo e diversificado, podendo ser tratado como pensamento, razão, palavra, fala, conceito, discurso, conhecimento. Um significado muito amplo e com várias acepções filosóficas. Mas ele é uma técnica de persuasão, que é adotada frequentemente na retórica, na escrita, com argumentos racionais e em evidências de apoio. Então esse é o conceito que eu trouxe. Então uma das estratégias mais
aplicáveis, mais eficientes para a resolução de alguns problemas da vida, e também são uma vertente de várias soluções originais que os mais geniais desse planeta costumam ter, são os princípios primordiais, essas verdades fundamentais, que são uma proposição, uma suposição básica, fundamental e autoevidente, que não pode ser deduzida de uma outra. Ou seja, elas são o início, elas são algo em si mesmo. A partir daí se faz um raciocínio para conseguir resolver, solucionar esse problema. Nesse caso que a gente está falando sobre a existência de Deus, tem um padrão geral de argumentação que faz essa análise de fatos sobre o universo e a existência desse ser identificado como Deus. Como a gente viu ali no vídeo, são tantas nuances, são tantas especificidades, são tantas coincidências que aconteceram para que a vida fosse da forma que é hoje, que deveriam ser chamadas de Deus-incidências, né? Porque é uma sucessão de acontecimentos perfeitos que levaram a nós estarmos aqui hoje, as coisas serem como são. Então, essa premissa básica é que se há um universo ao invés de nenhum, ele deve ter sido concebido por algo ou alguém. Alguém o criou. E esse autor deve ser Deus. É um raciocínio respaldado na lei da causalidade. Tudo tem uma causa, um efeito. Então, toda coisa que é finita, toda coisa que é contingente, é criada por alguém, é produzida por outro. Então, será que nós podemos provar que Deus existe ou que Ele não existe? Tem alguma forma de fazer isso? Agora eu queria passar um outro vídeo que trata sobre esse assunto, sobre a existência ou não de Deus. Será que Ele existe? Será que Ele não existe? Ou será que Ele é muito mais do que isso? Será que Ele é, como diz na palavra, eu sou? Amém, glória a Deus, né? É forte esse vídeo, né? Porque ainda é meio que uma forma poética, assim, ele declama bem o texto. Então, a gente passa retomando o raciocínio. Se há tantas interpretações divergentes a respeito da ciência, quem nunca acreditou em alguma coisa quando era pequeno? E ao longo do tempo, isso se comprovou que estava completamente errado. Existem várias situações assim. Mas com Deus, não acontece. Então é mais seguro crer em algo que muda constantemente ou naquilo que é sempre igual, que é imutável, que é eterno, assim como a palavra de Deus, assim como o próprio Senhor. Como Ele sempre foi, é e sempre será. Isso é muito mais forte do que qualquer conhecimento científico. Esse conceito acaba sendo bem subjetivo, mas as experiências pessoais, aquelas que cada um de nós tivemos, aqueles encontros reais, verdadeiros com Deus, não nos deixa, de alguma forma, pensar em algo diferente. É aquele sentimento do fundo do Espírito que nos dá essa certeza de que Deus não só existe, mas Ele é muito mais. É algo assim que não pode ser traduzido por palavras. Aquilo que a gente tenta muitas vezes transmitir para os outros, o nosso testemunho, as nossas experiências de vida realmente. Quantas vezes também já não vimos acontecer isso com outras pessoas, nossos familiares, parentes, amigos, que tiveram suas vidas completamente restauradas pela benevolência de Deus, pela misericórdia. A nossa própria vida
na terra e de cada um de nós são essas assertivas do mover do Deus vivo. E se Ele faz isso, é porque Ele existe. Em prosseguimento, retomando ali já ao começo, depois de partirmos desse pressuposto que ele existe, nós devemos conhecê-lo totalmente, incessantemente buscá-lo e de todo o nosso coração, para que consigamos ter esse desenvolvimento espiritual e pessoal. Então, o primeiro passo é conhecer a Deus. De forma sucinta e objetiva, conhecer a Deus é ter relacionamento com Ele, que é composto pela leitura da palavra, pela oração e pela comunhão com os irmãos. Assim a gente consegue ter um relacionamento forte, firme no Senhor, cada vez mais robusto, cada vez mais profundo. Conhecer a Deus por si só, ou ter ciência da existência dele, não garante intimidade. Assim como o nosso relacionamento interpessoal entre nós mesmos, quanto mais a gente busca conhecer alguém, mais intimidade nós temos com essa pessoa. Então não adianta de vez em quando a gente encontrar com essa pessoa, perguntar, conversar com ela. Tem que ser algo frequente, tem que ser algo rotineiro, tem que ser sempre, para que haja esse crescimento no relacionamento. Deus tem que ser uma prioridade vital nas nossas vidas. E isso envolve também um compromisso de obediência àquilo que Ele estabeleceu para nós. Nós somos criados para executar as vontades de Deus. Pois como diz em Efésios 2:10, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele quer que nós aprendamos cada vez mais a respeito dele, sendo parte dos planos dele, continuar se revelando para nós, para que tenhamos ciência de toda a sua extensão, de tudo aquilo que ele realmente quer que tenhamos. Então é nossa atribuição viver a fé necessária para que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como está em Oséias 3:6. Essas intempéries da vida nos afetam sobremaneira por desconhecermos a Deus. E é algo, infelizmente, muito comum. Quantos de nós não fomos afetados pelos problemas naturais da vida, por coisas que acontecem, e deixamos que isso tomasse proporções muito maiores do que realmente deveria ter? Quantas coisas ruins poderiam acontecer em nossas vidas e nós sofremos de véspera, mas que nunca chegaram a acontecer pela misericórdia de Deus, pela sua benignidade. Isso acontece porque, como eu falei, algumas vezes nós desconhecemos a Deus ou esquecemos de Deus e queremos resolver as coisas através das nossas próprias forças, através de nossas próprias atitudes, sendo que o primeiro passo é buscar o Senhor, entregar para Ele, para que então Ele sim possa agir sobre as nossas vidas. E claro, nós faremos a nossa parte, isso evidentemente, mas sempre pautados naquilo que o Senhor tem nos direcionado. Como está em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A fé cristã não é uma teoria ou um conjunto de doutrinas. Ela é muito mais do que isso, é união com o Senhor. Temos de ser um com Ele, significa permanecer nele. Em João 14, 23, Jesus diz que se alguém me ama, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Então muitos buscam a mera visita do Senhor, quando o real propósito dele é morar conosco. E é uma diferença muito grande disso, e de muito fácil percepção. Ele não pode ser alguém que passa e vai.
A presença dele deve ser constante em nossas vidas. Nós devemos ser templo do Espírito Santo, devemos ter a presença de Deus conosco a todo momento e buscarmos isso incessantemente. Então é imprescindível que nós saibamos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, como está em 1 João 5,20, para que nós conheçamos aquele que é o verdadeiro e estejamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o primeiro ponto, conhecer ao Senhor o máximo que conseguirmos e tudo sobre Ele, de forma plena. O segundo ponto aí é buscar a Deus. As Escrituras nos ensinam que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O que são essas coisas? Estão lá em Mateus 6,33. São todas essas coisas serão acrescentadas. E esses elementos dessa promessa de Deus são as essencialidades da vida, que são personalíssimas. É de cada um, é completamente individual. Claro que todos nós temos algumas necessidades que são comuns. Todos necessitamos de alimento, todos necessitamos de água. Aqui, na nossa cultura também necessitamos de roupa. Mas existem outras peculiaridades que são inerentes a cada um de nós. São os nossos desejos, necessidades e desejos próprios, que para uns podem nem chegar a ser um desejo, para outros pode ser uma necessidade. O fato é que Deus conhece cada uma delas. Ele sabe quais são essas peculiaridades que nós temos, esses desejos, as vontades, que nós guardamos muitas vezes no fundo dos nossos corações e jamais compartilhamos. Deus sabe. Ele sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos. E Ele sempre está disposto a nos concedê-las. Mas a gente não pode aguardar em um estado de inércia, ficar parado. A gente tem que fazer a nossa parte. Não é como ficar esperando o mover de Deus, esse agir de Deus, a gente fica sentado, aguardando. Não, tem sempre ter uma postura proativa. E é essa aqui, buscar a Deus, tê-lo como prioridade em nossas vidas. Então, resumindo, precisamos nos manter sempre calmos nesses momentos de angústia, de dificuldade, afastar essas preocupações que são completamente justificáveis pelos nossos olhos, essa visão material que nós temos, mas que no aspecto divino não se sustentam. Mas, por outro lado, temos de fazer a nossa parte. É uma aventura maravilhosa sobre o acompanhamento divino. Como a gente falou no começo, Deus estará conosco. Nós trilhamos o caminho da verdade e encontramos paz e refúgio nos seus braços. E por fim, o último aspecto é a evolução. Então, primeiro nós conhecemos a Deus, nós buscamos cada vez mais, e então precisamos evoluir. O foco na evolução é um caminho progressivo, contínuo e duradouro. É um processo de santificação guiado por Deus, que promove uma vida de retidão segundo os princípios bíblicos. Nós passamos então a superar aquela nossa velha índole pecaminosa, a natureza ruim do ser humano, e há então uma mudança gradual, interior, de aperfeiçoamento em todos os aspectos do nosso ser. Pode reparar que quando a gente se entrega para Deus, não apenas a nossa mente muda, mas as nossas atitudes principalmente, o comportamento também. Passamos a ser pessoas, digamos, melhores aos olhos de Deus, que muitas vezes não é aquilo que é exatamente igual ao conceito de melhor
que o mundo estabelece. Então, muitas vezes somos julgados, muitas vezes somos até zombados pela nossa crença, tal, por ser aquela pessoa que age muito certinho, não aproveita oportunidades, ou que deixa de se beneficiar de algo que seria muito, muito bom, mas porque a nossa índole não deixa mais com que isso aconteça. Deus está conosco, e essa visão que nós passamos a ter de completo respeito àquilo que Ele estabeleceu é o que deve sempre privilegiar. Essa santificação acontece tanto no aspecto consciente do ser humano, como também no inconsciente. No consciente, porque voluntariamente nós temos de tomar algumas atitudes. Nós temos de intensamente professar nossa fé. E como está em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova das coisas que se não veem. A gente precisa sempre conservar a nossa fé e, mais do que isso, incentivar para que ela cresça cada vez mais. Temos que trabalhar na nossa fé. E por outro lado, no aspecto subconsciente, é aquele início instantâneo da transformação interior que é feita em nós através do Espírito Santo. Deus agindo através do Espírito Santo. E essa plena perfeição só vai acontecer talvez em 2 momentos. Quando nossa passagem é por aqui se encerrar, ou com a volta de Jesus. Até então, a gente vai estar sempre nesse processo, sempre tentando nos aperfeiçoar, nos aprimorar, para que tenhamos, sempre tendo Jesus como o nosso espelho, assim, como aquilo que devemos buscar. E por mais difícil que possa parecer, a gente fala muito a respeito disso em certas ocasiões. O que faria Jesus, né? No livro lá, né? E é uma pergunta muito difícil, mas quando buscamos a Deus, quando conhecemos o Senhor e temos a plena convicção daquilo que devemos fazer, porque Ele coloca nos nossos corações. Ele sempre estará conosco e vai nos revelar a sua palavra, aquilo que devemos fazer naquele momento, como devemos agir. Não é algo simples, mas é o que devemos sempre fazer, buscar o Senhor. Então, em síntese, foi basicamente isso que eu preparei, no sentido da gente primeiro confirmar sobre Deus, a existência do Senhor, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi feito por Ele, para que tivéssemos esse universo, a nossa vida como temos hoje. E depois, em passos seguintes, nesse sentido de conhecer a Deus cada vez mais, buscá-lo e ter essa evolução. Porque não basta somente ficarmos numa estagnação. Nós temos sempre de nos aperfeiçoar. A gente sempre aprofundar o conhecimento de Deus. Temos de transmitir isso para os outros. Então não basta que estejamos cheios disso tudo, mas isso tem que transbordar e para que multiplique para outras pessoas. Para que todas essas bênçãos que o Senhor nos concede, todos os livramentos, todas as dádivas, que isso atinja outras pessoas, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, colegas de trabalho, pessoas muitas vezes desconhecidas, mas que levamos a palavra. Nós não podemos reter somente para nós tudo isso. Tem que sempre ser dividido e então multiplicado. A palavra de Deus não pode ser restrita a nós. Se a gente tem uma revelação, alguma coisa que
sobre algo que possa ser transmitido ou que seja da vontade de Deus. E é interessante porque muitas vezes a gente acaba pensando em nós mesmos e esquecemos desse altruísmo de realmente levar para os outros, que o Josimar insiste aqui, tragam mais pessoas, falem da palavra de Deus, e ele tem um motivo, não é palavra vazia. Ele insiste nisso porque é aquilo que realmente devemos fazer, buscar tocar mais pessoas, para que elas também tenham as vidas transformadas pelo Espírito Santo, porque nós somente passamos a palavra, quem convence é o Espírito Santo, quem vai realmente trabalhar nas vidas das pessoas é Deus, mas a responsabilidade de ter essa atuação, aí sim é nossa, e isso faz parte do crescimento, até porque a fé sem obras é morta, então precisamos praticar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós lemos na Bíblia, na palavra, tudo aquilo que Deus nos transmitiu, todas as bênçãos que Ele nos dá, para que não fique só nós, para que isso sempre passe das nossas pessoas e atinja outros. É isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado e Deus abençoe a todos nós.